Evangelho não é um conselho, é uma notícia. Uma notícia seria, olha, estreou essa semana Guardiões da Galáxias, não é? Isso é uma notícia, isso é um fato. Conselho seria se eu falasse, olha, esse filme é muito bom. Se eu fosse você, eu iria assisti-lo. Reparem a diferença entre conselho e entre notícia. Notícia é o que aconteceu fora de mim, não me envolve. E conselho é aquilo que diz respeito a mim, aquilo que eu posso fazer. Quais serão as minhas respostas quanto àquilo? Então, a grosso modo, o que vemos em muitas igrejas é que estão substituindo o evangelho da cruz de Cristo para conselhos de vida cristã e dizendo que estão pregando o evangelho. Então, o que é isso, Eduardo? Veja, tem pessoas que vão a igrejas ou que escutam outros conversando, os evangelismos, por exemplo, e ao invés das pessoas falarem aquilo que Cristo fez na cruz, aquilo que Deus o Pai fez na eternidade, aquilo que Cristo Jesus fez no tempo, se encarnando e morrendo por pecadores, e aquilo que o Espírito Santo vem fazendo ao longo das eras no coração dos eleitos, é trocado por bons conselhos. Então, se você está namorando, se case logo. Esse emprego não é bom. Saia desse emprego, não glorifica a Deus. Esses vícios, esse vocabulário, as suas roupas, seu comportamento, a sua conduta, é para você glorificar a Deus. Viva uma vida santa. E tudo isso são conselhos bons, mas só são conselhos. Não é a notícia, não é o evangelho. Lembre-se que o evangelho é as boas novas. É uma notícia que aconteceu. Desde a época bíblica já era comum esse termo, tá? Os gregos, os romanos, outros povos, o evangelho, ou seja, a boa notícia, eu trago uma notícia boa. A guerra acabou, vencemos. Trago uma notícia boa, o filho do rei nasceu e é um menino. Então, o povo estava acostumado com esse termo. Mas esse termo se trata de notícias, uma boa notícia. Então nós não podemos substituir a boa notícia da cruz de Cristo, da redenção que temos em Cristo Jesus, para bons conselhos. Por mais que sejam bons, por mais que sejam legítimos e façam parte da vida cristã, ainda assim são só conselhos que me chamam à resposta, mas ainda não resolve o meu problema. Vamos falar em outros vídeos sobre moralismo e o evangelho. Mas só para resumir aqui rapidão, por mais uma boa conduta que eu possa adotar, meu vocabulário, ou ir à igreja, ou fazer coisas de crente, ou até viver uma vida piedosa, mas se eu não crer e se eu não for beneficiado daquilo que Cristo fez para mim, desde a eternidade, isso de nada me servirá. Então, ao invés de você falar sobre o que você pode fazer, olhe para o que Cristo fez. Cristo veio na Terra não para falar, olhe, olhem para mim, me imitem, tomem a minha palavra e siga e viva. Não foi isso que Cristo fez. Cristo veio fazer algo que nós não podemos fazer. Viver uma vida perfeita. E isso não é um conselho, isso é uma notícia. Ele viveu uma vida perfeita no lugar dos filhos de Deus. Daqueles pelos quais Deus elegeu, Cristo veio substituí-los. No corpo e na alma na cruz, levando sobre si todos os seus pecados. Justificando, fazendo a expiação, a propiciação, redimindo-os. Então, isso é o Evangelho. Boas notícias. Boas notícias para pessoas que já ouviram uma notícia ruim antes. A notícia ruim é que todos nós, independentemente do tipo sanguíneo que você tem, A, B, O negativo, AB positivo, todos vocês, o mesmo veneno que matou Adão e Eva, esse mesmo veneno corre nas suas veias. Vocês são os filhos de Adão e Eva. Essa é a pior notícia. A culpa que eles adquiriram no jardim também é sua culpa. E alguém pode dizer, não, mas não tem nada a ver comigo. Adão e Eva pecou, o que, é que tem a ver comigo isso? Bem, se não tiver nada a ver com você, então pare de reproduzir aquilo que Adão e Eva fizeram. Pare de pecar. E você vai perceber que você está preso à sua própria natureza. Você herdou a maldição do pecado e da culpa, do distanciamento eterno do Criador. Então você está vivendo uma vida de total desobediência e insubordinação. Você está cometendo crimes graves contra Deus. Um tapa na cara de uma rainha já levaria você para uma prisão.
mas você dando tapa em outra pessoa, talvez um pedido de perdão resolveria, não é? Então, é o nível da pessoa, da importância, da dignidade daquela pessoa. Mas você não está dando tapa em pessoas apenas. Você dá tapa no rosto de Deus todos os dias com seus pecados. E isso vai lhe condenar. Já está lhe condenando e está acumulando juízo contra você. Dia da sua morte, Deus estará lá. Você prestará conta a todos os seus pecados adiante de Deus. E você será castigado eternamente. Essa é a pior notícia. A boa notícia é que Cristo perdoa pecadores. Você é um pecador? Você pode olhar para si e dizer assim, eu sou um pecador. Você se arrepende não apenas daquilo que você faz, mas você se arrepende também daquilo que você é. Você sente nojo de si. Porque se você tem essa repulsa dos seus pecados, você percebe, você entende que você ofende a um ser que deveria ser adorado e é digno de sê-lo, mas você faz tudo o oposto, você só desagrada. Todas as coisas que você faz, todas as coisas que você ama, é aquilo que ele odeia. E você odeia aquilo que Deus ama. Então, a boa notícia que eu tenho para lhe dar é que Cristo morreu por pecadores. Você é um desses pecadores? Você reconhece em Cristo o Salvador perfeito? Você reconhece que Ele viveu a vida perfeita que você jamais poderia viver? Você reconhece seus pecados e deposita total confiança naquilo que Cristo fez por você? Alguém pode dizer, existe uma vertente, né, teológica bem conhecida que dizendo que se você crê que Cristo morreu por você, então ele morreu. Se você não crê que ele não morreu, então ele não morreu. Então quer dizer que o pecador depois de 2000 anos, ele valida ou anula algo que Cristo fez. Mas isso pode acontecer no mundo dos homens, né? A mídia faz isso, pessoas fazem isso, ressignificam a história, muda tudo. Mas isso você não pode fazer na eternidade. Você não tem esse controle, esse poder no reino dos céus. Apocalipse nos diz que Cristo foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o sol e a lua, Cristo já era o cordeiro prometido, morto, para salvar pecadores. Então, se Cristo de fato morreu por você, amigo, ele morreu. E se ele morreu por você, ele também conquistou fé para você crer em sua obra perfeita. E arrependimento verdadeiro, para que você se arrependa de coisas, até coisas boas. Para que você se arrependa não só de coisas que você faz, mas daquilo que você é. E arrependimento diário até o fim. Se Cristo morreu por você, você pertence a Cristo. Essa é a boa notícia. Ele vai lhe preservar até o fim. E sim, você vai viver uma vida digna do Evangelho. Sim, ele vai lhe conduzir a uma vida de santidade. Mas não pense que essa vida de santidade que você leva pode comprar o perdão diante de Deus. Não inverta a ordem. A santificação, o processo de semelhança com Cristo, de abandono do pecado, não vem antes da regeneração. Não vem antes da justificação. Não vem antes daquilo que Cristo, somente Cristo pode fazer por você e fez na cruz. Ou seja, você não se santifica, deixa de fazer algumas coisas, faz coisas boas, segue bons conselhos para ser aceito diante de Deus, para merecer o perdão, merecer os céus. É porque Cristo, porque Deus, porque o Deus triuno teve misericórdia de você e lhe escolheu e providenciou tudo aquilo que você precisava para ser reaproximado a Deus mais uma vez, que você crê e que você se arrepende. Tudo fruto daquilo que Deus fez. Essa é a boa notícia. Cristo já fez tudo por você. Então, não altere a ordem. Não aceite bons conselhos como o Evangelho. O Evangelho é aquilo que Cristo fez, não aquilo que você pode fazer. Se Cristo morreu por você, você pertence a Ele. Se alegre com essa boa notícia. Ele já fez tudo aquilo que você precisava.